Bem-vindos ao curso Jaguar. Continuando a nossa saga de Unix, hoje vamos conectar o Unix com o Kali. A estrutura de todo o processo é bem simples e segue os mesmos padrões. Temos o nosso sistema operacional host, que no caso aqui está com a capa do Windows XP, só que o seu host seria o padrão instalado quando você dá boot no sistema. Então, pode ser Windows, pode ser tanto Linux quanto um Mac sendo o seu host. Depois temos o software que vai rodar a máquina virtual, a VM, no caso VirtualBox. E dentro do VirtualBox, vamos ter que instalar a máquina virtual do Kali e a do Unix Gateway. E assim podemos conectar os dois por uma rede isolada. É denominada ali de rede interna na rede de Unix. Então, lembrando que nessa aula irei dar o exemplo aqui com o Kali Linux, usando o Unix Gateway. Só que pode ser qualquer sistema, ao invés do Kali em si. Então, vamos montar um diagrama bem simples aqui. Temos o Kali Linux conectando com o Gateway e o Gateway com o Tor. E o Tor com a internet. Então, duas máquinas e o Tor. Lembrando que aqui no Tor ainda ocorre aquele processo padrão da própria rede de se passar por três computadores, três relays. Então, são passando ali por três computadores da própria rede Tor. E depois que ele passa ali pelo terceiro, que é o relay exit de saída, ele é jogado ali para a internet. Então, você pode acessar a internet ou, se quiser manter esta conexão na rede Tor, você pode acessar um ponto onion. Aí ele não sairia do processo da rede Tor e continuaria na própria rede em si. Só que você pode sair da rede Tor e passar para a rede comum. Então, o Kali Linux, nesse exemplo, pode acessar tanto sites .onion, e com isso, como todo o sistema é passado pela rede Tor, qualquer navegador poderia realizar ali a hospedagem, tanto o requerimento de qualquer tipo de arquivo do Tor. Então, os navegadores podem acessar o Tor, ou você simplesmente pode rodar uma ferramenta de teste de segurança em site.onion, sem precisar necessariamente baixar o Tor Browser ou o Tor em si, e utilizar um proxy ou pontes de conexão estilo ProxyChain ou TorSox. Novamente lembrando, você pode conectar qualquer sistema ou vários sistemas ao Gateway. Tipo, aqui está o Kali Linux, só que eu posso colocar junto com ele o Black Arc ou um Windows. E isso ele estuda ao mesmo tempo. Ou somente um deles, tipo só o Kali e o Gateway. Então é bem simples o funcionamento, não é difícil, não é complexo e é bem fácil de compreender. O Unix Gateway ele não é fixado junto com o Unix Workstation. O Gateway é o Gateway. Então você pode conectar qualquer dispositivo ali de sistema operacional, vamos dizer assim. Dispositivo, eu digo, a própria máquina virtual, ok? Então você pode conectar qualquer tipo de máquina virtual nesse Unix Gateway. Então pode ser um Black Arc, pode ser um Mac, pode ser um Windows, pode ser um Linux. E tudo isso pode conectar este Unix Gateway. E a partir desse momento que você conecta e configura, todos esses sistemas irá passar pelo Tor e depois irá para a internet ou iria ficar no Tor. Bem simples a compreensão, não é difícil de entender, lembrando que todo o sistema passa, todas as requisições possíveis que você abrir é forçado a passar pelo Unix Gateway, dado o fato que você modifica lá no aplicativo de virtualização, no caso VirtualBox, a rede isolada, ok? Entendido esses conceitos padrões de funcionamento, é bem simples agora configurar tudo e nós passar para a prática. Lembrando, se você tiver algum tipo de dúvida, pode comentar aqui nos comentários do YouTube, ou o que eu recomendo é você também, caso não tenha visto, as aulas passadas, porque o que eu estou falando aqui agora, nesses pequenos minutos antes de ir para a prática, é só um resumo bem por cima. Dado o fato da aula passada, vimos como é que instala, você já tem um ambiente preparado mentalmente
de compreender todo esse processo. Vamos lá então colocar o Kali Linux e configurar certinho já para vocês saírem top aqui. Opa pessoal, então eu estou aqui no VirtualBox, no sistema host principal. Aqui já está executando o Unix Gateway, somente o Unix Gateway. Eu não estou executando o Workstation. Aí a configuração do Unix Gateway é o padrão que vimos na aula de instalação, que seria um adaptador de rede interna, montando uma rede interna somente para o Unix, e um adaptador de NAT. Então o Unix ele tem duas alternativas de transição. Ele tem uma NAT que conecta diretamente ao roteador residencial e assim dá um DHCP e ele pode conectar na internet. E o segundo é a rede interna do Unix, que ele montou uma rede interna que então o adaptador 2, que as outras VM vai conectar nele, para o próprio Unix determinar qual caminho de rede ele irá passar, é claro, seguindo o Tor. O segundo que eu vou colocar aqui, vai ser o Kali Linux. Eu instalei outro Kali aqui, mas vamos usar esse aqui. Pegar a configuração dele, rede, e ele só tem um adaptador. E o adaptador dele é o NAT. Então eu ligo essa máquina, o meu roteador residencial vai determinar um endereço para ele e ele vai se conectar diretamente à internet, porque ele está como NAT. Vamos trocar para a rede interna e ele já automaticamente selecionou o Unix. Se um selecionar, você coloca Unix. Então, a partir desse momento, se o Unix Gateway estiver desligado, o Kali Linux não vai ter internet, porque o Kali Linux ele está conectado com a rede interna do Unix. Então é bem simples de compreender. Agora o único que vai conectar diretamente com o meu roteador vai ser o Unix Gateway, por causa que ele conecta via NAT. E o Kali Linux vai respeitar a rede interna do próprio Unix. Então você tem que vir aqui na máquina que você vai utilizar, vir aqui em rede e colocar a rede interna. Não deixe mais nenhum adaptador conectando a rede residencial, somente a rede interna. E já pode iniciar ele. Ele vai começar aqui a ligar a máquina. Lembrando, pode ser qualquer Linux, pode ser qualquer Windows. É só configurar certinho lá na configuração de internet do sistema. Ele abriu aqui em cima, eu já vou colocar lado a lado, só ele ficar melhorzinho aí. Então pode ser um Black Arc, pode ser um Windows 11, vai de qualquer um aqui a configuração do sistema que você quer conectar no Gateway. E não necessariamente precisa ser só um, pode ser vários, que nem eu acabei de comentar. Então o Kali vai começar a iniciar aqui. Então vamos esperar um pouquinho. Pra ver se vai dar algum erro, porque esse outro Kali eu instalei ele. Ah, não deu erro. Então eu vou colocar de lado a lado aqui. Agora vocês estão vendo esse lado a lado, então do lado esquerdo, que tá azul, é o Gateway. E do lado direito é o Kali. Esse é aquele Kali portátil, vamos dizer assim. Você instala, extrai e automaticamente ele já vem configurado, certo? E esse aqui tá tudo azul, vamos mudar essa cor aqui, colocar, peguei. Então tá. Então desse lado aqui é o Gateway. E do lado direito é o Kali Linux. Ó, eu vou dar um zoom aí, você pode ver que tá desconectado. Ele já aparece desconectado, ele não tem internet, porque configuramos para o Unix Gateway, entendeu? Para a rede interna. Mas por que não tem internet, sendo que o Unix está ativo, né? Por causa de configuração. Então nós vamos ter que realizar uma configuração. Só que antes eu vou puxar aqui e eu vou caçar aqui em todos os aplicativos o status. Vamos ver o status. Stop Tor, System Check, Tor Control Painel. Ó, agora sim o Tor está verdinho. Você abre o controle do painel e verifica aí
se ele está funcionando. Dado o fato que ele está funcionando, vamos realizar a configuração para um outro sistema utilizar ele de gateway. Existe um comando chamado, eu vou dar zoom para ficar melhor, ifconfig. O comando ifconfig é aquela ferramenta de linha de comando, muito provavelmente você já pegou com ela em sistema seja Unix ou seja Linux, e ela configura as interfaces de rede. Então ela permite verificar tudo. Você pode, se quiser, puxar ele aqui no Kali. Só que aí o Kali ele não está conectado com nenhum, né? Porque desconectamos, mas ele tem aqui, ó, a ETH0 e o de loopback. O que acontece aqui, ó? Deixa eu fechar isso aqui. Então, o que acontece aqui? Temos algumas interfaces, temos duas ETH0 e ETH1. Esse ETH1 ou ETH0 são interfaces de rede ali de internet. Aí você vai colocando interfaces, o sistema vai gerenciando, colocando ETH2, BBBBB. Normal. Só que essa aqui é de broadcast, essa também tá rodando, mas iremos utilizar essa aqui, que é a ETH1, e ela nos dá um endereço de IP e uma máscara de rede, ok? Então é o seguinte, você vai vir aqui, ou você dá aqui botão direito, ou você só clica, vem aqui o Wire Connection e clica, e ele irá abrir, ele está carregando, vamos ver. Aí o sistema de gerenciamento aqui para colocar o Unix Gateway como o gateway do sistema operacional não é muito complexo. Na verdade é como se fosse você, se você já teve alguma... Ele desconectou no caso. Deixa eu ver aqui. No direito. Não, ele está desconectando, né? Então vocês clicam aqui, vai em configuração e Advanced Network configuração. Vai estar aqui, você clica aqui, aperta aqui na engrenagem. Então é o seguinte, aqui tem general, tem tudo aqui, certo? Se vir aqui em PV4, vamos ver algo interessante. É como se fosse configurar um roteador. Aqui, antes, o método de conexão estava como NAT, ou seja, ele conectava diretamente no roteador residencial. Então, qual que é o método de endereçamento de IP que o roteador vai gerenciar? Vai ser via automático DHCP. Lembrando que o senhorzinho aqui também está nesse processo automático de DHCP, só que também monta uma rede interna, que no caso é TH1. Então, o método antigo do Kali era pedir o roteador um endereço de IP, o roteador dava um endereço de IP e ele podia continuar a vida dele se conectando à internet. Só que agora iremos conectar em uma rede manual, porque montamos uma rede interna, agora é só configurar ela. Então ela não vai ter um automático DHCP, mas ele vai agir como se fosse um roteador. Então você clica aqui em adicionar e vai ter um endereço de IP. Então, quando você monta um roteador, você vai ter um gateway, vai ter uma máscara de subrede ali e você vai ter uma máscara de rede. E você vai ter um endereço de IP, ok? Então, o endereço de IP desse aqui, dá um zoom bem maior ainda. O endereço de IP desse aqui é 10.152.152.10. Mas esse endereço de IP ele vai agir tanto como gateway, tanto como da própria máquina. Então, aqui no endereço, você não vai colocar esse mesmo endereço, mas você vai alterar somente o último bloquinho ali, que é o 10. Ó, 10.152.152. Ao invés de você colocar 10, você vai colocar, por exemplo, 11, 12. Então, eu vou colocar 11 aqui. Então, se não tiver uma máquina rodando esse gateway utilizando 152.152.11, ele vai se conectar e o Kali vai usar esse. Então, se você tiver mais de uma máquina, você vai alterando este final do endereçamento. Então, ele vai agir tipo um roteador mesmo, escolhendo e definindo. Quando você conecta um celular novo, ele faz o mesmo esquema.
Máscara de internet. Pode colocar a mesma 255.255.2.0 e o gateway vai ser o mesmo ali. 10.152.152.10. Ok? Mesma coisa em um roteador. Se você abrir seu celular e lá no Wi-Fi vai ter o mesmo esquema. Vai ter o endereço. Se o próprio roteador definiu o endereço, a maioria das vezes é 192, 168, 25, 27, 10, 12. A máscara não muda, 255.255. E o gateway aí também não muda. Então, se o seu roteador é o 92.168.0.0, vai ser esse. Então, é o mesmo esquema aqui. Pode dar save. Agora ele vai conseguir se conectar à internet. Vamos fechar aqui. A conexão está aqui. Deixa eu ver se está tudo salvo aqui. PV4, tudo salvo. Puxar um roteador. Um navegador. Então é bem simples todo o esquema de configuração. O Honix Gateway ele vai agir como se fosse um roteador. Então ele vai definindo endereços de IPv4 e eles vão conectando ao gateway, vão conectando a interface de rede check.tor project.org e vai continuando tudo certinho. No caso, deu um erro de configuração, agora ele vai conectar. E pronto. Todo o sistema está no Tor. Eu fiz agora foi o seguinte, eu só vim aqui e cliquei no botão direito, ok? Aí o Wireless Connection 1 foi conectado. Todo o sistema está na rede Tor, beleza? Tudo está passando pela rede Tor. Não é só o Tor Browser que está passando. É todo o sistema em si. Qualquer ferramenta que você utilize vai passar pelo Gateway. É melhor que utilizar algumas outras variáveis, tipo blockchain ou qualquer outro tipo de ponte de conexão com o Tor. Aqui é bem melhor, que você não se preocupa tanto. E você sim pode utilizar ferramentas de terminal. Um exemplo é o Hydra. Você pode utilizar o Hydra para um ponto .onion sem nenhum tipo de problema, ok? Você pode utilizar o Hydra para um ponto .onion, tanto quanto você pode executar um ponto .onion em qualquer navegador. Então é bem top mesmo todo o esquema. Uma aula bem rápida e bem simples. Eu espero que vocês tenham compreendido a facilidade em conexão. É como se você fosse conectar um roteador residencial. Você tem que ir lá na configuração, colocar a máscara de rede, colocar o gateway padrão, que é um padrão tipo do roteador, e definir o endereço IP. A diferença é que você vai ter que definir o endereço IP manualmente. Então, quando você for montar várias máquinas conectando ao gateway, tome cuidado somente para não definir um endereço que já é definido para outro sistema. Então, essa foi a aula. Até a próxima.